Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Pedimos inicialmente para desligarmos os celulares ou colocarem no modo silencioso. Então vamos iniciar lendo a página que está nas cadeiras, que tem como título a lição 60, Terra, Bênção Divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante, nas bênçãos que te rodeiam, o regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nola ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empresta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim, causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Diante dessa página tão consoladora que nos motiva, não é, a crermos cada dia mais, nosso Pai tão querido, tão amoroso, o teu Filho, nosso Mestre amado Jesus, a gente vai segurando as tuas mãos e seguindo, confiando sempre. Então agradeçamos por estarmos aqui nessa tarde, já fazermos essa escolha. Fortalece em nós, Mestre amado Jesus, essa vontade sempre de escolhermos o melhor, o bem, aprendermos os teus ensinamentos, estudo do Evangelho e de tantas outras obras espíritas que estão à nossa disposição. Então, gratidão. Pedimos que tu, Mestre amado, olhe pela nossa querida Francisca, que vem trazer o estudo do Evangelho, do teu Evangelho, Jesus. Que ela seja intuída, que a tua paz esteja no coração dela e que ela possa oferecer a todos nós palavras de conforto, de consolo, de esclarecimento. Que ela seja envolvida pelo teu amor, Jesus. A nossa querida Salete, que vem trazer o comentário do livro Fonte Viva, que ela também possa, que ela seja iluminada, abençoada, por aceitar essa tarefa também. Envolva a todos, Jesus, com teu amor, e que seja em teu nome, em nome da espiritualidade, amiga da nossa Casa do Caminho,
e, acima de tudo, em nome de Deus, que a gente possa aproveitar a tarde de hoje e vibrar no bem, vibrar para que tudo dê certo, sob o teu olhar, Mestre amado Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Como disse a nossa Sandra, sobre o estudo do Evangelho na nossa prece. O estudo do Evangelho, não só do Evangelho, mas da codificação inteira, é um alimento para o espírito, é o fortalecimento do nosso espírito. Se a gente acha que basta fazer a leitura de um livro da codificação, já está alimentando o espírito, não. Tem que estudar. Então, não só o livro do Evangelho, como toda a codificação. Então, é importante que nós alimentemos o nosso espírito com os estudos, com essa participação aqui na reunião pública. Porque se a gente perceber, existe na reunião pública o tratamento espiritual. Já aconteceu até curas em reuniões públicas e a gente não vê, porque não está ao nosso alcance enxergar isso, Então é importante, tanto na reunião pública quanto nos encontros, é importante a gente se conscientizar de que precisa participar das coisas na casa espírita, Até um trabalho no bem. Até se você se predispor a vir participar da festa junina e querer ser a noiva ou o noivo, você está participando, você está cuidando do seu espírito quando você está aqui trabalhando no bem. Então, voltemos aqui para o nosso estudo, Dá licença aqui um instantinho. Diafrã precisa de luz. Ela ainda não tem luz própria. Então, a gente precisa. Então, vamos lá. Nós vamos fazer o estudo do Evangelho, capítulo 5, o item 27. Desculpem. Você abre aqui para mim? O item, no capítulo 5 do Evangelho, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos, nós encontramos uma das mais ricas abordagens sobre a dor humana, sob a ótica espiritual, E dentre os diversos itens que o compõem, destaca-se o item 27. O capítulo 5 ele é extenso, ele é muito longo, mas ele é um dos mais... Olha, é o capítulo que eu mais gosto do Evangelho, porque ele aborda a dor, o sofrimento. Então, esse capítulo 27, ele é ditado pelo Espírito Bernardino. E ele trata de uma questão delicada e profundamente atual, que é a dor, o sofrimento. E é aquela história de que deve-se ou não pôr termo às provas do próximo quando está ao nosso alcance fazê-lo. É o subtítulo do estudo de hoje. Deve-se ou não pôr termo às provas do próximo quando está ao nosso alcance fazê-lo. O que quer dizer isso? A gente tem o direito de querer acabar com as nossas próprias mãos com o sofrimento do outro? Só a Deus cabe isso, A gente pode amenizar, mas acabar não está ao nosso alcance. É pretensão da gente achar que pode. Esse estudo,
ele tem por objetivo refletir sobre essa questão fundamental à luz do Espiritismo, tendo como única e sólida base o mencionado trecho da obra codificada por Allan Kardec. E será analisado todos os pontos, ponto a ponto, os ensinamentos desse espírito bernardino, né? Ele busca extrair as suas implicações morais sobre o nosso sentimento com relação à dor do outro, as nossas implicações filosóficas, as implicações práticas para nós que estamos tentando ser espíritas, né? Espírita sincero, a gente se diz espírita, mas não somos ainda. Porque o verdadeiro espírita não faz mais uma série de coisas que nós ainda fazemos, não é, Sandra? A gente ainda faz uma série de coisas que o verdadeiro espírita não faz. É só a gente pensar no Chico Xavier. Chico Xavier não fazia coisas que a gente faz ainda, né? Mas a gente está no caminho, não vamos desanimar. A gente está na luta, a gente está aqui. Ó, tarde de sol podia estar na praia, né? Mas a gente está aqui. Então, a gente está no caminho, estamos tentando ser espíritas sinceros, né? E nós desejamos alinhar a nossa vida à lei do amor e da caridade. Lembrando que quando estudamos com afinco, com desejo real de aprender, essas orientações espirituais de Bernardino são capazes de transformar a nossa visão sobre a dor alheia e principalmente sobre o nosso papel diante dessa dor. Qual é o nosso papel diante dessa dor? O que a gente está fazendo, né? E esse estudo ele começa com um lembrete que ecoa por toda a codificação kardeciana de que a Terra é ainda um mundo de provas e expiações. Se a gente for levar no pé da letra, essa Terra é um mundo de provas e expiações, então a gente tem que deixar correr tudo o que acontece. Então, mas ela vai passar de provas e expiações para regeneração. A Terra vai se transformar num mundo de regeneração, a gente querendo ou não. Quem não quiser, a Terra vai se modificar. E quem não quiser acompanhar isso vai ser levado para um outro mundo de provas e expiações e viver tudo de novo. Então a gente não quer isso, né? A gente não quer, a gente quer acompanhar a evolução do planeta. Então, os espíritos que reencarnam nessa Terra, em geral, eles têm débito a saldar. Eles têm débito a saldar perante a consciência divina. E tem compromissos evolutivos a cumprir. A gente vem para cá não é à toa. A gente vem com compromissos a cumprir ou com débitos, porque a gente adquiriu esse débito, né? Como diz aqui no Evangelho, não é? Aqui no Evangelho fala assim: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Então, se o que quer que eu faça e adquiro o débito com o que eu faço, eu vou ter que dar conta disso, seja na própria reencarnação como na outra. Aí, quer dizer, eu posso dizer assim para vocês, nessa eu não fiz nada para merecer passar por isso ou aquilo. Quem disse? É que é um equívoco, né? Um equívoco bem grande da tia Fran. Mas assim, a gente vem com débitos, porque a gente não é santinho. A gente faz coisas que precisa dar conta depois. Então a gente tem que parar e pensar, é aqui que a gente tem que se melhorar. É aqui. Eu vou para o plano espiritual, quando eu desencarnar, e vou melhorar tudo isso. Lê do engano. Tem que melhorar, é aqui. É aqui que tem os percalços. Como é que eu vou receber esses percalços? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Então,
Então, essa afirmação do espírito bernardino lança a base para toda a reflexão posterior. Então, tem que ler e refletir. Não tem que ler e dizer amém, não. A doutrina espírita, ela nos leva à reflexão. A gente precisa refletir sobre tudo que a gente lê. Será que é? Será que não é? Não é porque foi um espírito de luz que trouxe que a gente tem que dizer amém. Vamos refletir. Então, o que ele disse leva a gente à reflexão automaticamente. Então, o sofrimento que cada um enfrenta não é fruto do acaso. Não existe o acaso. E nem é fruto da injustiça divina, né? Mas é consequência de escolhas passadas. Que escolhas eu fiz na minha vida? Então, muitas vezes essas escolhas, elas foram realizadas em contextos de ignorância no sentido do desconhecimento. Mas como é que eu posso sair desse desconhecimento e partir para o conhecimento? Estudando, né? Esse vem em contexto de ignorância, de egoísmo e muitas vezes de rebeldia espiritual. Se meu espírito é muito rebelde, ele não aceita o que quer que alguém diga, né? Então, mas ao compreender esse princípio, desculpe, o espírita, que Bernardino, ele está falando diretamente para os espíritas, mas isso não quer dizer que seja só para os espíritas, é para qualquer filho de Deus. Qualquer filho de Deus que esteja na religião que estiver. Então, isso serve para todos. Ele diz que a gente pode correr o risco de cair em uma interpretação fria e equivocada da justiça divina, quando a gente ouve que, isso aí é a dor que o outro está sentindo, faz parte do contexto da prova dele, né? E deixar para lá. Então, isso serve para qualquer um. A gente está interpretando equivocadamente o que fala o Evangelho. Então, é de que, por se tratar de expiação, não cabe a ninguém intervir. A Salete está sofrendo muito, aí não cabe a mim intervir. Eu considero que não cabe a mim intervir para a Salete sair desse momento. Porque eu considero que seria ir contra os desígnios divinos, né? Então, esse é o ponto central que o espírito bernardino combate com firmeza, nos alertando para os funestos efeitos dessa visão distorcida, que pode levar o indivíduo ao imobilismo moral ou à indiferença espiritual. Eu não posso ser indiferente com quem está do meu lado sentindo dor. E mais grave ainda, isso pode me levar a uma colaboração inconsciente com o sofrimento alheio. Isso pode se tornar uma perigosa interpretação da justiça divina. Eu já ouvi uma pessoa dizer para outra, a pessoa estava muito sofrida, com a dor que só Deus mesmo na causa, né? E a pessoa disse para ela, aceita que dói menos, olha, aceita que dói menos. Isso é uma tremenda de uma maldade, a gente não tem o direito de fazer isso com um ser humano, né? Aceita que dói menos, isso não existe. Então a gente tem que ter compaixão da dor do outro. E o segundo trecho da mensagem de Bernardino denuncia uma atitude comum entre alguns adeptos da doutrina. E eu estou falando da doutrina, mas é de qualquer religião, como eu já falei, né? Que é a de julgar que, sendo a vida terrena uma expiação, é melhor deixar que os sofrimentos sigam seu curso, né? Ou mesmo agravá-los, com o intuito de torná-los mais proveitosos. Agravá-los, essa fala que eu acabei de dizer que alguém disse para alguém, aceita que dói menos, é uma forma de agravar o sofrimento do outro, porque o outro vai achar que isso faz parte da vida dele e vai se entregar à dor. Então a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala para o outro. A gente não sabe o que o outro está passando, o que vai, como é que está sendo essa dor dentro do outro. A gente não sabe, a gente se coloca no lugar dele
e se imagina sentindo essa dor e alguém dizer isso para você. Então, aqui no Evangelho fala assim: pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar não só nada devem fazer para atenuar a dor do outro, mas que elas eles devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas. Proveitosas de que maneira? Tornando-as mais vivas dentro dela. Aí, grande erro, grande equívoco de quem pensa assim, né? Que a dor do outro é do outro, que siga seu curso. Isso aí está num grande equívoco quem pensa assim. Então aqui se revela o quão tênue pode ser a linha entre a compreensão espiritual da dor e o endurecimento do coração. É muita frieza a gente pensar que o outro está sentindo dor, ele tem que passar por essa dor mesmo e ele que arque com aquilo que ele fez produzir para que essa dor viesse. Então a gente não tem o direito. Então existe uma diferença enorme entre aceitar com resignação o sofrimento que nos cabe viver e assumir uma postura de indiferença perante o sofrimento do outro. Ao confundir o respeito aos desígnios divinos com omissão ou frieza emocional, porque o indivíduo incorre em grave equívoco moral. Eu estou assumindo uma nova dívida agindo desse jeito, né? E mais, existe aqueles que assumem o papel de instrumento da justiça divina com mãos que ferem, com olhos que julgam e palavras que humilham. A gente tem que pensar bem no que a gente vai dizer para o outro. E a gente faz tudo isso, essas pessoas que se dão uma de instrumento da justiça divina, e elas estão acreditando, está colaborando com a evolução do próximo, né? Então esse espírito bernardino, ele combate, ele condena essa atitude como sendo uma manifestação clara de orgulho espiritual. Então, quem sou eu para dizer que aquela pessoa aprontou e agora está pagando, então arque. Então, nós temos que ter humildade diante dos desígnios de Deus. A seguir, o Espírito nos interpela com uma série de perguntas retóricas e profundamente desconcertantes. São perguntas bem profundas e são desconcertantes, porque ele aponta o dedo. Ele pergunta assim: dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Quer dizer, o curso do que a pessoa trouxe no planejamento reencarnatório dela. O que essa pessoa trouxe? Quais foram as dívidas que ele trouxe para passar por essa dor? Então a gente conhece o que veio no planejamento reencarnatório dele? É isso que o Bernardino está perguntando. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? A gente não conhece o curso do planejamento de cada um. A outra pergunta: sabeis até onde tem elas que ir? Até onde tem que ir a dor do outro? A gente não sabe, né? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal de vossos irmãos, não irás mais longe? Então essas perguntas colocam o ser humano no seu devido lugar, que é o de criatura limitada, porque nós somos limitados. Não adianta, a gente não tem conhecimento bastante e nem o direito de julgar A ou B. Fulano está passando por isso, ele procurou, então a gente não tem esse direito, né? Então, nós somos criaturas limitadas, nós não conhecemos o todo, nós não enxergamos o plano completo da providência divina. Ninguém conhece, né? Ninguém enxerga, mas a gente estudando, a gente tem uma ideia.
Então, por isso, qualquer julgamento ou atitude omissa, baseada na suposição de que o sofrimento do outro deve continuar, porque ele se endividou, então está na conta dele, deve continuar. Isso é infundado, é um pensamento infundado e bem presunçoso, né? Porque o que eu sei da vida? O que eu sei da vida de cada um, da conta de cada um? Então é muito infundado e muito presunçoso. Então não temos, como criaturas, o direito de decidir quem deve ou não sofrer. Só Deus conhece o limite de cada um, de cada provação. Só Deus conhece o limite de cada provação. E somente Ele pode determinar quando essa provação deve cessar, né? Só cabe a Deus determinar uma coisa ou outra. Então essa argumentação que Bernardino traz é um convite à humildade espiritual, a renúncia do papel de juiz. É um convite para renunciarmos a esse papel de juiz que muitas vezes a gente se encaixa, né? Eu acho que eu posso julgar, estou dando uma de juiz, né? O papel de juiz não cabe para nenhum de nós. E é um convite ao cultivo de uma postura ativa da misericórdia, né? Nós precisamos ter misericórdia com o outro, porque como a gente gostaria que os outros tivessem misericórdia com a gente tem que ter com o outro também, né? Então, ao invés de indagar se o outro merece ou não aquela dor, o espírita consciente deve se perguntar: o que posso eu fazer para amenizar? Em vez de julgar, em vez de... né? O papel do consolador é ser instrumento de Deus, né? O papel do consolador, que somos todos nós, é ser instrumento de Deus. Então, o centro de mensagens de Bernardino, ele se encontra aqui nessa fala que tem aqui no Evangelho, né? Que diz assim: sabeis se a providência não vos escolheu? Não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a justiça de Deus abrira. Então, o que diz aqui no Evangelho? Que essa é a nossa sublime missão diante da dor alheia. A gente tem que ser bálsamo para o outro, não um instrumento de julgamento. Então, a pergunta: será que Deus não nos escolheu para ser um bálsamo de consolação para o outro? Será que Ele não escolheu a gente para isso? Será que a gente não veio na nossa reencarnação com esse histórico para aliviar a dor do outro? De repente estava no nosso projeto reencarnatório. Ó, você vai lá, alivia a dor da Neide. E eu venho, não, a Neide aprontou, ela tem que pagar. Aí eu falhei. No que eu falho, estou me endividando. Eu tenho que arcar com tudo isso, né? Essa é a nossa sublime missão diante da dor alheia, é ajudar o outro. Ser instrumento de consolação e não instrumento de julgamento. Eu não posso julgar A ou B porque fez isso ou aquilo e tem que arcar com sua conta. A conta é dele, tá certo. Mas se a gente puder aliviar, a gente tem que aliviar. É obrigação do ser humano como um todo, né? Então eu tenho que ser instrumento de consolação e não de julgamento. Eu tenho que ser um bálsamo para essa criatura e não um veneno, ficar julgando e jogando veneno para cima dele. Eu tenho que ser um instrumento de paz, né? E não um instrumento de condenação. Você fez, tem que pagar. Então eu tenho que ser um instrumento de paz. E mesmo quando a dor que o outro enfrenta for, de fato, uma expiação necessária, né? Quando a dor do outro for, de fato, uma expiação necessária, cabe a nós oferecer-lhe forças para suportá-la. E não um peso para torná-la insuportável. Né? Quando a gente aponta o dedo, a gente está sendo um peso para o outro. Então, cada ser humano
ele pode estar colocado no caminho do outro por designação divina, não é? Como oportunidade de exercer a caridade, a empatia, quer dizer, se colocar no lugar do outro, para saber a intensidade que o outro está sentindo, tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que ter o amor em ação, para poder ajudar quem precisa. E essa oportunidade, ela não pode ser desperdiçada por falsas interpretações. Eu leio o Evangelho e tiro a minha conclusão. Eu interpreto do meu jeito. É o que nós fazemos da justiça espiritual, né? As nossas interpretações. É por isso que eu não sou a favor do estudo solitário. A gente não pode estudar sozinho, porque a gente joga nesse estudo o nosso parecer. Mas o nosso parecer pode estar equivocado. O que eu sei? Aí eu leio o Evangelho, tiro a minha conclusão e é isso que eu jogo para os outros ouvirem. Não é parecer, o meu parecer pode estar equivocado. Eu sou adepta do estudo em grupo, porque o estudo em grupo tem muitas opiniões sobre aquele assunto. E quem está responsabilizado pelo grupo, ele vai fazer a colocação. Então a gente vai ouvir muitos lados. E não vai ser só o nosso que vai prevalecer. Então a gente precisa estudar em grupo. Nós temos aqui na casa estudo, todo sábado à tarde, 2 horas da tarde. Nós temos estudos online, é tudo de graça, gente. Vamos alimentar o nosso espírito com esses estudos. Então, o Espírito Bernardino, ele continua aqui no Evangelho, né? Ele diz assim: dizei antes, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão, né? Deus pode ter me colocado na vida dessa pessoa para poder ajudar ela. Ah, essa pessoa é muito chata, aí eu não quero ajudar, não. Ela é muito chata, não é? Chata. Mas assim, vamos deixar de lado o nosso pensamento negativo e vamos pensar que aquela pessoa, ela está sofrendo, ela pode ser chata e vai continuar sendo, independente do que eu penso dela. Mas ela está passando por uma coisa que eu não quero passar. Então a gente tem que ajudar, né? Tentar ajudar essa pessoa. Então, vamos ver o que Deus colocou na nossa vida. De que maneira, o que Ele colocou ao nosso alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, ou os meus conselhos podem ajudá-lo em quê? O que quer que eu possa dizer para ele? O que será que Deus colocou em minhas mãos para eu poder? Então, de forma que a gente possa ajudar essa pessoa a vencer essa prova com mais energia, com mais paciência e mais resignação. Então, para a gente ajudar o outro, se faz necessário que a gente se conecte com a espiritualidade superior. A gente sozinho não é ninguém, gente. A gente precisa dessa turma que já caminhou mais do que a gente e que está aí disponível para nos ajudar. Ele está ao nosso alcance. É só chamar por eles. Chamem. O doutor Hermes disse para mim: ô, meu amigo, me perdoe, eu encho sua paciência, né? Chamo. Aí ele disse: chame, a gente está aqui. Se a gente se conectar com eles, eles vão nos dar a intuição sobre o que fazer, sobre o que falar. Às vezes uma pessoa chega para mim: ô, Fran, eu estou passando isso, e eu fico, meu Deus, não sei o que fazer, não sei nem o que dizer. Mas eu faço uma prece e digo assim: me ajude, me diga o que fazer, e a coisa clareia, e de repente vem o que a gente deve falar, que vai amenizar o coração daquela pessoa. Ela já está sofrendo, então a gente tem que dizer coisas que vai acalmar aquele coração e vai fazer ela enxergar algo que vai fazer com que ela sofra menos. O sofrimento vai existir sempre. A gente está num planeta de provas e expiações.
A gente quer o quê? Ser feliz eternamente. A felicidade aqui nesse planeta, ela é... Como é que é? Efêmera, curta, de momentos, né? Só de ver a minha amiga sorrir, eu já fico feliz. Mas depois ela fecha a cara e pronto, é de momento. Então, é assim, a felicidade nesse planeta é curta. A gente tem que ser feliz com o que tem. O que eu tenho para ser feliz? O que eu vou fazer para ser feliz? Então, é uma coisa muito curta. Então, a gente precisa se adequar a tudo nessa vida. Então, aqui, nessa fala do Evangelho, que a gente se pergunta o que a gente pode fazer pelo outro, aqui se define a ética da solidariedade espírita, seja de qualquer outra religião. Solidariedade, a palavra solidariedade não tem religião. Até um ateu pode ser solidário, não é? Que a gente já viu que tem muitos ateus que fazem mais caridade do que a gente, né? Então, a dor do outro é também nossa responsabilidade, não é? A omissão, ainda que justificada por argumentos doutrinários, mal compreendidos, diga-se de passagem, porque eu leio uma coisa no Evangelho e levo ao pé da letra. Eu estou ali sozinha, estou fazendo o meu julgamento. Mal compreendida, né? Então, ela pode se transformar em negligência moral. Olha, eu me endividando, né? Então, não podemos ser um espectador do sofrimento alheio. Nós temos que ser um servidor do bem, uma ponte entre o céu e a terra, né? Então, as ferramentas para essa ação estão ao nosso alcance, através de palavras fraternas, não é? O que eu vou dizer para essa pessoa? A espiritualidade está aí nos intuindo, se a gente se conectar com elas, né? O que eu vou dizer para essa pessoa para acalmar o coração dela? Através de uma escuta ativa. Às vezes a pessoa chega, a gente está sem tempo. Está sem tempo. Acontece, né? O corre da nossa vida não dá tempo para a gente ouvir o outro. Então, se fosse eu querendo que alguém me ouvisse, eu ia me sentir arrasada, né? Uma poeirinha. Isso nesse universo, uma poeirinha nesse universo, porque nós somos. Então, e um auxílio material, se a gente tiver como, o auxílio material é muito importante também, né? Uma prece sentida, toda prece sentida é ouvida, se a gente fizer essa prece com o coração. Se você apenas dizer, oh Deus, me ajude a compreender isso que está acontecendo. Ilumine minha mente. Pô, tu está sentindo aquilo que tu está dizendo. Então, se você se conectar com o alto, você vai conseguir fazer uma prece sentida. E uma orientação segura. A gente tem que pedir ajuda para poder orientar com segurança a pessoa. A gente não pode dizer o que ela deve fazer, mas sugerir. Dá uma sugestão, tem vários caminhos. Então, e nada disso interfere nos desígnios de Deus, né? Eu estou fazendo uma coisa que não vai contra a lei de Deus. Porque a verdadeira caridade, ela não subverte a justiça divina. Muito pelo contrário, ela realiza no campo da misericórdia, né? Então, esse espírito bernardino, ele com sabedoria acrescenta, né? Com muita sabedoria. Ele diz assim, aqui no Evangelho, né? Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. O sofrimento não vai cessar. A gente não tem que ter a pretensão de que vai cessar o sofrimento do outro. A gente pode aliviar, né? Então, se Deus não me deu, se não deu a mim também, como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então Deus pode ter colocado no meu caminho essa condição. Será que Deus não me deu essa prova? Ajudar o outro é uma prova.
Será que ele não me colocou no caminho do outro como prova? Será? Então, vamos pensar. Pô, se ele jogou a Neide no meu caminho, é porque eu tenho que dar conta dessa prova. Vamos ver o que eu posso fazer pela Neide, né? Então, a gente não pode. Então, ou seja, ajudar o outro também pode ser nossa própria prova. E se eu deixo de ajudar quem me busca pedindo ajuda, eu estou falhando. Posso estar falhando com um comprometimento que eu assumi. Né? O meu compromisso reencarnatório pode ter vindo isso. Vai lá, ajuda a Sandra. Ela vai precisar de você. Aí eu venho. Ah, se não, a Sandra é maior do que eu, ela pode se virar. Não é? Então, aí eu falho no meu comprometimento. Aí assumo uma dívida, que vou ter que dar conta, né? E porque ajudar a Sandra pode ter vindo como prova para mim, né? Então, não raro, os meios que temos para aliviar a dor alheia nos foram concedidos esses meios justamente como parte do nosso processo evolutivo, né? Faz parte da minha evolução ajudar o outro. E sempre faz parte da minha evolução ajudar o outro. Eu não posso entrar no egoísmo achando que o outro pode se virar, né? Até pode, mas custa estender a mão, né? Não custa. E ignorar essa responsabilidade, porque é a nossa responsabilidade também, a dor do outro, né? Ignorar essa responsabilidade é desperdiçar uma oportunidade preciosa de crescimento moral. Então, porque a ajuda, ela não é apenas um ato de bondade. Ajudar o outro não é apenas um ato de bondade. É muitas vezes um chamado da própria justiça divina para que exercitemos o bem. Que se negligenciarmos nesse exercício do bem, pode se converter em débito espiritual. Por que eu vou ficar adquirindo débito quando uma palavra bastava, né? Muitas vezes. Então, é a advertência final do Espírito Bernardino, é contundente. Ele diz assim aqui no Evangelho: ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. O que é ser um instrumento de tortura? É a gente ver o outro com dor e não fazer nada para ajudá-lo. Ou dizer para ele arcar com o que ele fez, ele tem que passar por essa dor, aceita que dói menos, né? Um instrumento de tortura. Então a gente precisa ter consciência de que essa dor que o outro está passando podia ser a gente que estivesse passando. Então, se a gente ia querer ajuda, por que o outro não quer? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a verdadeira espiritualidade ela não pode se alinhar à crueldade, ainda que sob o pretexto de promover o bem. Aí eu acho que eu estou promovendo o bem, deixando o outro sofrer, ele que se vire. Porque está no Evangelho dizendo que é prova, né? Expiação dele, ele tem que passar. Então, olha só o meu equívoco, né? Então, qualquer atitude que alimente a dor alheia, qualquer atitude, deve ser repelida, não é? Então, aqui no texto, ele conclui com uma reflexão que equilibra a ação e a confiança da gente para com essa questão da dor alheia, né? Diz assim no Evangelho: pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação. Atenuar e não fazer passar. Não, eu não posso achar que a dor que o outro está passando, eu vou fazer passar a dor dele. Eu não vou. Eu posso atenuar, aliviar o coração dele, aliviar o amargor da expiação que ele está passando. No entanto, porém,
A gente tem que ter na consciência de que só a Deus cabe deter ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Só Deus pode mudar a situação dessa dor. Então, essa frase encerra a conversa entre a ação humana e vontade divina. O espírita deve agir sempre, o espírita e qualquer um, não precisa ser espírita, qualquer filho de Deus deve agir sempre que puder, com amor, com discernimento, para ajudar o outro. Mas também deve compreender que o resultado final está nas mãos de Deus, né? Eu não vou me iludir que eu só conversando com a Salete eu vou fazer passar a dor dela. Então eu tenho que fazer o bem por dever. Eu tenho o dever de fazer o bem. Tenho que fazer o bem por amor e não por achar que eu tenho um controle sobre o destino do outro. Eu não tenho um controle sobre o destino do outro. O outro está sofrendo, eu vou diminuir o tempo dele. Ele está no hospital internado, eu vou diminuir o tempo dele. Ilusão, né? O item 27 do capítulo 5 do Evangelho é um verdadeiro tratado sobre a caridade ativa. A caridade, ela não pode ser passiva, não. Ela tem que ser ativa. Tem que fazer caridade? Vamos à luta. Vamos trabalhar no bem. Vamos ajudar. Na casa espírita tem muito trabalho. Muitos trabalhos que você pode botar em ação essa caridade, né? Vários, é só você procurar. Então, o espírita esclarecido quanto às causas das aflições, porque esse capítulo 5, ele trata das aflições, né? Então, o espírita esclarecido quanto a essas causas das aflições, sabe os meios de aliviá-las. E não se trata de interferir nos planos de Deus, mas de cumprir como instrumento de sua misericórdia. Porque a indiferença ante a dor do próximo é um mal que pode e deve ser extinto pela caridade, pelo trabalho no bem. A gente tem aqui vários trabalhos no bem. Temos o trabalho com morador em situação de rua, temos o trabalho aqui no trabalho da sopa, que vem fazer sopa aqui para as nossas crianças, nossas assistidas. Nós temos o trabalho da costurinha, olha, o que não falta na casa espírita é trabalho com as crianças. Eu acredito que quem trabalha com criança e com jovem é salvo na minha frente, está mais salvo do que eu. Porque você trabalhar com criança e com jovem, você tem que ter uma paciência de Jó. Eu tenho medo das crianças me derrubarem. Não, eu estou justificando, mas isso é desculpa. Mas eu nunca tive paciência com criança. E eu acho lindo a pessoa trabalhar com criança. A criança vai toda levada, toda cheia de fazendo arte. Aí a pessoa se abaixa perto daquela criança, olha no olho e conversa com ela. Mas eu não tenho essa capacidade, né? E eu peço a Deus que ajude muito essas pessoas que trabalham com criança, porque é lindo, é muito lindo. Mas enfim, não diminuindo os outros trabalhos que a gente faz, né, Neide? Fazer roupinha para eles é um trabalho abençoado. A gente fazer roupinha no enxovalzinho das crianças, as crianças mortinhas vêm aí para assistir. A Sandra fazia as costurinhas. Eles vêm assistir, literalmente, eles vêm. Não é, Sandra? Você acredita, né? Eles vêm assistir, são trazidos para eles assistirem. Olha a roupinha que eles estão fazendo para você, que você vai nascer aqui na casa. Então eles ficam muito felizes. Aí quer dizer, qualquer trabalho no bem é louvável. É louvável. Então, uma palavra que você tenha para dizer para uma pessoa que está ali cheia de dor, isso já é maravilhoso. É um bem-estar que você está dando para o teu espírito antes de dar para o outro.
porque eles estão, a espiritualidade está vendo que você está fazendo isso de coração, né? Então, procurar amenizar as dores do próximo é dever de toda criatura. É dever, não é favor nenhum. A pessoa está ali cheia de dor, a gente tentar amenizar, um olhar que você dê para a pessoa. Olha, eu estou vendo que você não está bem, posso te ajudar? Isso já é um carinho, é um acolhimento, é um aconchego que você está dando para a pessoa. Então, quando buscamos aliviar as provas do próximo, estamos também aliviando as nossas provas, não é? A gente se sente bem e trabalhando para o nosso progresso, porque a gente está precisando evoluir, a gente veio para cá para isso, a gente não veio para cá a passeio. Eu não vim aqui para passear e muito menos para brincar com a sorte. Eu vim aqui para progredir, para evoluir, para ser melhor, né? E é aqui. Não adianta deixar para fazer isso no plano espiritual. Não vai não. Vai estudar lá, mas quando chegar aqui vai esquecer tudo. Vamos lá, caminhar tudo de novo. Vamos progredir aqui, porque é aqui que é o lugar. É aqui que tem os percalços. Como é que eu vou receber esses percalços? Como é que eu vou receber uma afronta que a Neide me fizer? Como? Não posso devolver. Ela vai me afrontar, mas eu vou deixar ela na mão de Deus. Então, olha eu dizendo que Deus vai me vingar, né? Não vai mesmo. Mas assim, a gente precisa entender que ajudar o outro é obrigação da gente, porque a gente está ajudando a si mesmo em primeiro lugar, né? A gente está fazendo bem para o nosso espírito, é o alimento do nosso espírito. A caridade é o alimento do nosso espírito. Mas esse alimento tem que vir também através do estudo em grupo, do estudo, em tentar aprender o que a doutrina de Jesus nos ensina. Assistir às reuniões públicas, né? Tem que ter consciência do que a gente precisa. Então, a cada dor que encontrarmos em nosso caminho, perguntemo-nos, o que posso fazer para ajudar? Porque só isso, a pessoa vendo que você está ali disposto a ajudar, que você se importou, que você percebeu que ela não estava bem, só isso já vai ajudar muito a pessoa. E é o movimento. Se eu preciso alimentar o meu espírito, se eu preciso cuidar da minha evolução, eu preciso me ocupar com o outro e não comigo mesma. Eu não estou sozinha nesse universo. Eu não estou sozinha nesse planeta de provas e expiações. Tem muita gente do meu lado que está passando por perrengue. E eu nem percebo. Então, a gente tem que prestar atenção nos movimentos do outro, como é que o outro está, o olhar dele. A gente, às vezes, ele não quer falar, por vergonha, por achar que tem gente pior, mas a gente tem que buscar observar o olhar, o movimento, como ele está. A gente vê a pessoa quietinha ali no cantinho e a gente não percebe como é que está o coração dela, ela não fala. E a gente deixa ela de lado. Olha, que coisa feia, né? Vamos buscar compreender o outro. Vamos buscar procurar ajudar ele. Vamos buscar fazer o bem, né? Respeitando a dor do outro. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva, tanto a nós que estamos aqui como aos nossos familiares, nos dê a paciência para lidar com todos eles, não é? Nos mostre o caminho, nos aponte como devemos nos comportar diante da dor do outro. Porque a gente precisa de ajuda, a gente ainda é muito insignificante perante as necessidades do outro. Mas pode deixar de ser a hora que a gente quiser. Mas o movimento tem que ser nosso. A gente que precisa se movimentar. Deus ajuda, mas Ele diz, vai, se mexe. Então que Ele possa nos abençoar e nos acolher essa casa que nos acolhe, os médiuns desta casa que precisam das bênçãos de Deus e cada frequentador dessa casa que seja abençoado por Deus. Então, entremos em conexão
com os nossos amigos maiores, né? Sempre. Que Deus nos abençoe. E obrigado por vocês estarem aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora nós vamos para a leitura do Fonte Viva. Ante o Cristo libertador, eu sou a porta. Jesus, João capítulo 10, versículo 7. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, aos rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoito na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem a porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeras forças passam para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas guerras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhece-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Graças a Deus. Agora, os médios podem se posicionarem para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nós temos várias portas para escolher, sendo que temos várias portas enganadoras que dão entrada sem oferecer saída. Algumas delas são avidamente despertadas por nós que estamos na correria para conquistas de passes
que então temos cuidados com os perigos que representam. Muitos batem a porta da riqueza com dinheiro e depois de acolhidos se dão conta que estão encarcerados nos tormentos da usura. Muitos de nós forçamos a passagem para a ilusão do poder. Quando nos vemos, estamos detidos pelas garras do sofrimento. Muitos passam pelo portal dos prazeres do mundo, meus irmãos, e reconhecem de uma hora para outra as nossas aflições e até da morte. Muitos acabam presos nas masmorras dos desesperos. Somos nós, sem procurarmos, sem ficarmos atentos, aonde e qual a porta nós devemos entrar. O Cristo é a porta da vida para todos nós e uma porta em abundância, segundo as diretrizes do Pai. Aceitamos a nossa vida, aceitamos em nossas vidas como aprendizado e serviço para o nosso próprio crescimento, para a nossa imortalidade. Temos que acreditar em tudo em que o nosso querido irmão nos traz, para que a gente possa seguir pelo caminho do bem, do amor, que chegaremos à imortalidade. Vejamos, pois, que a porta é a nossa luta do dia a dia. E só com o ensinamento do Cristo podemos escolher a porta correta e alcançarmos o caminho da nossa libertação. Mas para nós alcançarmos o caminho da nossa libertação, nós temos que seguir todos os ensinamentos que são trazidos para todos nós, com estudo, com as nossas palestras. Busquemos o caminho do amor, busquemos o caminho da imortalidade. Sabemos de todas as nossas dificuldades, mas acredito que todos nós estamos aqui dizendo presente a todos a esses ensinamentos de amor, esses ensinamentos de caridade, e até mesmo o que foi nos trazido hoje pela nossa companheira no nosso estudo de hoje, que é fazer o bem. E esse bem que nós fazemos, como bem disse ela, primeiro nós estamos fazendo para nós, por mais que a gente não tenha esse entendimento, e chegando aos nossos irmãos necessitados. Vamos pensar, vamos parar, vamos buscar todos esses ensinamentos que são nos trazidos. Vamos acolhê-los dentro dos nossos corações, com muito amor e com muito carinho. Que Jesus esteja sempre do nosso lado, como Ele está, nos intuindo, nos ensinando e nós querendo aprender e pôr em prática. Vamos seguir o caminho do Mestre, vamos seguir o caminho do Pai, que é o único caminho a seguir, e assim chegaremos à porta, que é a porta do amor.
Que Jesus esteja com todos nós, agora e sempre, graças a Deus. E assim a gente vai terminando nosso estudo de hoje, agradecidos por tantas informações, tantos ensinamentos que chegaram até os nossos ouvidos, ao nosso coração. Agradecidos estamos por essa paz, por essa tranquilidade que a gente percebe e sente. É a nossa casa que acolhe, nossa casa que recebe, a nossa casa onde o estudo está sempre presente e que nós estamos aqui, sempre tendo a boa vontade de ajudar da melhor forma possível. Então, que possamos sair daqui, da nossa casa, mais feliz, mais contente, mais corajosos, mais determinados diante de tudo que a gente recebeu hoje. Felizes sim, por termos a oportunidade de refletirmos, como a nossa irmã falou, reflexão, não aceitar tudo de olhos fechados e analisarmos cada situação, cada ensinamento. A doutrina nos mostra isso, nos favorece nesse sentido. Então aproveitemos essa encarnação, valorizando cada momento da nossa vida. E que possamos levar para os nossos lares essa alegria, não é? Essa coragem, esse momento de paz. Aqueles que chegarem perto de cada um de nós, não é? Então, finalizamos agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, tão querido e amoroso e justo, a Jesus, nosso irmão querido, que é o caminho, é nossa bússola, norteia a nossa vida, a espiritualidade que vibra por nós quando a gente se esforça para vir a servir o bem, não é? Enfim, que saímos daqui felizes. Que assim seja, graças a Deus. Oi? Não tem aviso lá. Não, o cobertor já foi. Mas acabou? Acho que acabou a campanha. Oi? Acabou a campanha. Do cobertor continua. Continua? Do cobertor. Podemos. Tá do frio, né? Pessoal, a gente tem um aviso, não é? Porque a gente faz, né? A nossa casa faz a campanha dos cobertores para os moradores de rua. Então essa campanha continua. Então quem puder ajudar de alguma forma, não é? Doando uma quantia, qualquer que seja, a casa agradece, tá? No mais que vocês possam ir seguros e confiantes que a gente não está sozinho. Um beijo no coração de cada um.